Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Quando a gente começa a falar de transtornos, síndromes, né, questões relacionadas à personalidade, ao emocional, ao comportamento, as pessoas têm uma tendência a falar, nossa, eu tenho isso, eu conheço alguém que tem, e começa a projetar. Então, assim, eu tô falando isso desde o começo para você não ficar nesse lugar de julgamento, né? O que acontece é que nós temos, todas as pessoas têm traços de personalidade narcisista, né? O narcisismo, ele basicamente, quando alguém é realmente narcisista, ela fica oscilando entre os extremos de se amar, né, ao extremo e achar que é Deus, ou é se odiar, né? Não tem nada de amor próprio. E isso acontece porque a pessoa não nasce assim, né? Normalmente ela tem um histórico de hostilidade na relação dela com os pais. E como nós sabemos, a gente aprende sobre o amor e sobre relacionamentos com os nossos pais, que são as primeiras pessoas que a gente se relaciona, né? E o que acontece? Pode ser que essa pessoa que tem esses traços de personalidade, ela tenha tido uma projeção dos pais para que ela fosse o máximo, né, fizesse tudo perfeito, ou ela não era nada, não tinha valor. Então, entre esse processo de endeusamento e desprezo, né, a pessoa criou esses artifícios. E esses artifícios, eles são uma forma deturpada de reconhecer o amor, de receber o amor, de aprender sobre o amor. Então, o que acontece? Tem pessoas que elas têm níveis, né, diferentes, e tem um narcisismo perverso, que é um outro nível, né, onde a pessoa ela é sádica, ela tem prazer no sofrimento do outro, ela tem prazer quando ela também tem esse tratamento hostil, faz tratamento de silêncio, ignora. Isso também podem ter, né, oscilações, assim. Pode ser que seja simplesmente não te responder, né, ou ficar dias sem falar com você. Então, tem essas nuances. Por isso que é uma coisa que tem uma certa dificuldade para fazer um diagnóstico específico, mas você consegue aprender, né, a reconhecer esses traços. E principalmente reconhecer, mas com amorosidade, mas para poder escolher, né? Eu dou conta, eu quero ficar nessa relação ou não. Porque na verdade ninguém consegue curar ou resolver o narcisismo em outra pessoa, né? O máximo que você consegue fazer é resolver em você mesmo. Se os pais esperavam que a criança fosse o máximo e eles só aprovavam e validavam essa criança quando ela conseguia um resultado ao extremo, né, de positivo, essa criança entendeu que o amor é aprovação. E quando ele entende que a aprovação, ele faz tudo, né, para aprovar pessoas para poder receber o amor. E quando você conhece alguém, né, que tem esses traços de personalidade narcisista, ele te aprova em tudo, ele te valida em tudo. E é o que é chamado de love bomb, né, que é um bombardeio de amor. Então, o que acontece? Você fica encantado, né? Fica, meu Deus, tudo em mim é perfeito, tudo funciona, isso é muito legal. Só que você não consegue retribuir, né, na mesma proporção se você também não é narcisista. Então, você acaba retribuindo numa proporção normal de um relacionamento. E, na verdade, nem se você conseguisse retribuir, daria conta, porque é uma relação que se dá através do ego, não é uma relação através da alma, né? Porque quando a gente compartilha amor, né, a nível de alma, não tem uma barganha, e o amor é uma coisa completamente diferente de validação e aprovação. Dentro de uma relação com o narcisista, você tem aprovação e validação das suas ações. Tudo que você faz é lindo, tua história de vida é maravilhosa, você é uma pessoa linda, até que chega uma hora que essa mesma pessoa começa a te invalidar, ela começa a ter um comportamento que é o extremo oposto, igual os pais dela faziam com ela. Né? Você é o melhor do mundo, você é o cara, você vai conseguir tudo na vida, ou a menina e vai ser, né, uma princesa, uma rainha.
Só que ninguém é perfeito, e aí o que que acontece? Chega uma hora que tem as frustrações. E quando, né, os pais, nesse caso, tinham essas projeções em cima do filho e o filho não conseguia cumprir as expectativas, o que que acontecia? No mínimo um tratamento hostil, né? Um tratamento assim de se afastar, de humilhar, né? De invalidar completamente. Então são extremos, é uma relação muito intempestuosa. Ela não tem uma harmonia, um equilíbrio, né? Que é o que exige uma relação com sustentabilidade. Né? Quando você está numa relação saudável e que você vê longo prazo, que você vê possibilidade de estar ali a mais, né? Com o futuro para isso, você precisa compreender, né? As instabilidades das pessoas, os defeitos e tirar as máscaras principalmente. E isso é uma coisa que demora muito para acontecer. Né? Porque o que que acontece? A pessoa que está se relacionando com o narcisista, ela não quer mostrar as dificuldades, mostrar os defeitos, as coisas que ela não gosta, né? Ela, a parte sombra. Então, e o narcisista, ele mostra, né? Mas ele pode omitir algumas coisas. Então, quando ele conta dos ex-relacionamentos, ele vai contar de uma forma meio maquiada, não vai contar exatamente o que ele fez. E quando ele conta, né, dá risada, é meio sádico, acha que foi bonito, mesmo que a pessoa ficou deprimida, tomando remédio, teve que se internar, suicidou e o que foi, ele conta de uma forma completamente diferente. Ou ele conta mesmo e fala, a culpa é da pessoa, a pessoa não tinha estrutura, a pessoa não dava conta da vida. E o que tem que fazer, né, com essa história toda? Primeira coisa, para a gente não entrar numa relação com um narcisista, ou a gente não ser o narcisista da relação, né, deixar esses nossos traços ficarem tão aparecerem, né, e fazerem parte da relação como se isso fosse amor, a gente precisa reconhecer que o amor é amar também as falhas, amar também os defeitos, amar a pessoa como ela é e não amar uma idealização. Não adianta, né? Se você idealiza uma pessoa e você ama aquela idealização, que é o que acontece tanto com o narcisista quanto a pessoa que está se relacionando com ele. E aí depois a pessoa, no dia a dia, ela te mostra que não, né? Ela não é daquela forma. Né? Você esperava fidelidade, mas não fez um acordo, então houve infidelidade. E aí? Né? A culpa é de quem? Então o que é o legal? É fazer acordos, fazer combinados e ser muito firme nas ações, né? Ser implacável mesmo, né? No que você diz e não tá atrás. Porque você vai observando também quem são as pessoas através, né, das ações. Quando você tem uma relação com um narcisista, você precisa, na verdade, curar as tuas partes que estão buscando validação e aprovação. Porque provavelmente você foi seduzida, conquistada e se encantou por essa validação e aprovação que você buscava, né? Que talvez não tenha recebido na tua família, não tenha recebido no teu trabalho. E essa sede, essa vontade por aprovação, você também confundiu isso com amor. Talvez você tenha aprendido também que validação e aprovação seja amor. São coisas diferentes, né? A gente tem que ter discernimento para poder diferenciar isso, porque são limites muito tênues, são linhas muito tênues, e o outro só dá aquilo que ele tem, né? Se ele não está conseguindo te dar amor, não é porque ele não tem, ele tem sentimentos, ele se encantou sim, ele se apaixona sim, mas ele não tem profundidade para te entregar, né? Porque ele não conhece, e quando as pessoas não conhecem o sentimento, elas têm medo, né? É natural a gente ter medo daquilo que a gente não conhece. Então conheça você, o amor, e se conheça também, para poder entender quais são teus limites, aquilo que você merece, se aprovar e se validar sem ficar dependendo, né, da aprovação e da validação do outro. Se dá amor, que aí você não precisa ficar também, né, esperando o amor vir do outro, mas o amor ele transborda e aí vocês compartilham. Isso é uma relação saudável.